Olá, que a paz de Deus alcance o seu coração neste momento. Que você sinta a presença do Senhor aí onde está, trazendo calma, clareza e esperança. Hoje vamos meditar sobre uma verdade poderosa. Quando você crê, o céu se move. Há situações que parecem maiores do que nós, desafios que tentam roubar a nossa paz, notícias que tentam sufocar nossa fé. Mas todas elas precisam se curvar diante de um coração que decide confiar em Deus. A fé não é apenas um sentimento bonito, nem um pensamento positivo. Fé é confiança profunda, é descanso em Deus mesmo quando os olhos humanos não veem saída. A fé move o céu porque ela nos conecta à vontade divina, nos alinha ao propósito que o Pai já preparou. E quando você acredita, de verdade, algo começa a acontecer no espiritual antes de acontecer no natural. A fé abre portas, prepara caminhos e derruba barreiras. O versículo que nos guia hoje está em Hebreus 11:06. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Esse texto nos lembra que a fé não é apenas desejável, mas necessária. Deus se agrada quando você escolhe confiar, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem entender tudo. Ele se alegra quando você decide olhar para o alto e dizer: Senhor, eu acredito que tu és capaz. Talvez você esteja passando por algo que parece travado. Uma porta que não abre. Uma cura que não chega. Uma mudança que não acontece. Mas o céu se move quando a fé desperta dentro de você. Não é sobre ver primeiro para depois acreditar. É sobre crer antes, confiar antes, entregar antes. É assim que Deus age. Ele honra a fé antes de entregar a resposta. Há vitórias que já estão preparadas, mas que só se manifestam quando você decide confiar. Há promessas que já foram liberadas sobre a sua vida, mas que precisam do seu eu creio para sair do invisível e entrar no real. Há milagres que parecem distantes, mas que estão mais perto do que você imagina. Deus trabalha nos bastidores enquanto você caminha na fé. Talvez você se sinta pequeno diante da situação. Mas sua fé não precisa ser gigante, ela só precisa ser viva. Jesus disse que uma fé do tamanho de um grão de mostarda já é suficiente para mover montanhas. Isso significa que você não precisa ter todas as respostas, não precisa ter uma fé perfeita. Você só precisa acreditar e deixar Deus fazer o resto. Hoje eu quero te convidar a entregar a Deus aquilo que pesa no seu coração. Aquilo que você tenta resolver sozinho, aquilo que já te tirou noites de sono, aquilo que parece não mudar. Respire fundo e confie. Deus está vendo, Ele está ouvindo, Ele está agindo. O céu se move quando você crê. E se você está aqui ouvindo esta mensagem, saiba, isso não é por acaso. Deus te chama a fortalecer a fé, a segurar firme na promessa, a levantar a cabeça e seguir. Mesmo que os ventos soprem forte, mesmo que as circunstâncias tentem te abalar, permaneça crendo. O céu começa a se mover no momento exato em que você decide confiar no Deus que nunca falhou. Esta é apenas a primeira parte da nossa reflexão. Na próxima, vamos aprofundar ainda mais como a fé ativa o agir de Deus e transforma situações que pareciam impossíveis. Segure firme, porque Deus tem algo forte para falar ao seu coração hoje. A fé não ignora a realidade, mas se recusa a ser controlada por ela. Quando você crê, você olha para além do que está acontecendo agora e coloca os seus olhos naquele que tem poder sobre todas as coisas. Muitas vezes sentimos medo, insegurança, dúvidas. Somos humanos. Mas a fé é a escolha de acreditar que Deus é maior do que qualquer cenário, maior do que qualquer diagnóstico, maior do que qualquer porta fechada. Talvez você esteja enfrentando uma espera longa. Talvez já tenha orado, chorado, buscado, e ainda assim parece que nada mudou. Mas lembre-se, a fé não depende da velocidade da resposta, mas da certeza do Deus que responde. Quando você crê, o céu se move mesmo quando a terra ainda parece parada. Deus não está inativo. Ele está preparando, ajustando, alinhando tudo no tempo perfeito. Quantas vezes na Bíblia vemos pessoas que tiveram que crer antes de ver? Abraão creu antes de ser pai. José creu antes de ver o sonho cumprir. Ana creu antes de sentir qualquer mudança no corpo. E todos eles experimentaram o mover de Deus porque permaneceram firmes. A fé não acelera o relógio de Deus, mas nos deixa prontos para viver o que Ele já decidiu fazer. Muitas vezes,
Quando a resposta demora, o inimigo tenta plantar pensamentos de derrota. Não vai dar certo, Deus não te ouviu, as coisas não mudam para você. Mas a fé cala essas vozes. A fé declara: se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Quando você fala isso, não é apenas discurso bonito, é posicionamento espiritual. Cada vez que você diz eu creio, algo se movimenta no invisível. E é por isso que você precisa cuidar da sua fé. A fé é como uma chama. Se não for alimentada, ela enfraquece. Você a fortalece quando ora, quando medita na palavra, quando decide agradecer mesmo sem ver nada ainda. É assim que você mantém o céu em movimento sobre a sua vida. Deus não precisa de muita coisa para agir, Ele só precisa de um coração que confia. Talvez o que você enfrenta hoje seja exatamente o terreno onde Deus quer mostrar o seu poder. Ele não te abandonou aí. Ele te treinou aí. Ele está moldando você para algo maior. A fé não apenas muda circunstâncias, ela muda você no processo. Ela te torna mais forte, mais sensível, mais dependente de Deus. E quando a mudança acontece dentro de você, o céu começa a se mover a seu favor. Se você está ouvindo esta mensagem agora, saiba que Deus está te lembrando: continue crendo. Mesmo cansado, continue crendo. Mesmo sem entender, continue crendo. Mesmo com lágrimas, continue crendo. A promessa continua de pé. O Deus que começou a boa obra vai concluir. Aquilo que parece parado está sendo rearranjado pelo poder de Deus. Que esta palavra fortaleça seu coração e renove sua esperança. Ainda há muito que Deus quer fazer na sua vida. E no momento certo, você vai olhar para trás e entender que cada passo, cada silêncio, cada espera, fazia parte da construção do milagre. Se esta mensagem está falando com você, deixe seu like, escreva nos comentários eu creio e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Seu gesto pode transformar uma vida. Às vezes, Deus permite que certas situações permaneçam diante de nós por um tempo para que aprendamos a enxergar além do natural. A fé não nasce em dias fáceis, ela é construída nos dias de provação. Quando tudo está calmo, nós confiamos sem esforço. Mas quando chega o dia mau, quando as portas se fecham, quando as notícias nos afligem, é aí que a fé verdadeira se revela. A fé é como uma ponte entre o que você vive e o que Deus prometeu. Ela te faz atravessar terrenos difíceis, te sustenta em momentos de fraqueza e te dá força para continuar quando parece que não há mais saída. E o mais lindo é que, mesmo quando a sua fé é pequena, Deus continua fiel. Não é o tamanho da sua fé que determina o agir de Deus, mas a sinceridade com que você entrega o seu coração a Ele. É importante lembrar que Deus não está limitado pelas circunstâncias. Quando você crê, você dá permissão para Deus tocar no impossível. Ele cura onde ninguém mais pode curar. Ele abre portas que foram trancadas por mãos humanas. Ele restaura relacionamentos que muitos dizem que não têm volta. Ele transforma caminhos que pareciam perdidos. Nada está fora do alcance de Deus quando você entrega pela fé. Mas para viver esse mover do céu, é preciso alinhar seu coração ao propósito de Deus. A fé não é apenas pedir, é confiar no tempo, no método e na vontade do Pai. Às vezes Ele responde de maneira diferente da que imaginamos. Às vezes Ele fecha uma porta apenas para abrir outra melhor. Às vezes Ele silencia apenas para trabalhar em algo maior. E quando você crê, mesmo sem entender, você permite que Deus te conduza de forma perfeita. Se você sente que sua fé está fraca, não se culpe. Todos nós temos dias assim. Mas nesses dias, ao invés de desistir, volte sua atenção para Deus. Fale com Ele. Abra seu coração. Deus não rejeita quem se aproxima com sinceridade. Ele acolhe, fortalece, renova. A fé cresce quando você se aproxima de Deus e permite que Ele cuide de você. Talvez você esteja vivendo um momento em que as coisas parecem não se encaixar. Talvez esteja tentando fazer tudo certo e ainda assim, sente que o cenário não muda. Mas o céu já começou a se mover a seu favor. Deus nunca deixa uma oração sincera sem resposta. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida. Ele está preparando o terreno, alinhando situações, movimentando pessoas e abrindo caminhos que você nem imagina.
E quando a resposta chegar, você vai perceber que cada segundo de espera teve um propósito. A fé te mantém firme até que o tempo de Deus se manifeste. E quando ele manifesta, é perfeito, é completo, é surpreendente. Não há um dia sequer em que Deus abandone alguém que escolheu crer. Guarde isso em seu coração. A fé não te livra de todas as batalhas, mas garante que você vença todas elas. Com Deus, nenhuma luta é em vão. Nenhuma lágrima é desperdiçada. Nada é esquecido. Ele vê, ele ouve e ele age. Continue crendo, porque o céu já está se movendo sobre a sua vida. Quando você decide crer, algo muda dentro de você antes mesmo de mudar ao seu redor. A fé começa transformando o coração, depois transforma a maneira como você enxerga a vida, e só então transforma a realidade. É por isso que muitas vezes Deus trabalha primeiro em você, antes de trabalhar na circunstância. Ele te fortalece, te prepara, te amadurece, para que quando a bênção chegar, você esteja pronto para vivê-la. A fé também te dá estabilidade emocional e espiritual. Há pessoas que desabam diante da primeira dificuldade, não porque são fracas, mas porque estão tentando lutar com suas próprias forças. Quando você crê, você se apoia em algo que não muda, não falha e não desmorona. Você deixa de depender do que sente e passa a depender do que Deus disse. E quando você se apoia na palavra, a tempestade pode até rugir, mas não te derruba. Jesus disse em Marcos 9:23, tudo é possível ao que crê. Essa frase não é um exagero espiritual, não é uma promessa vazia. É uma declaração direta de Cristo sobre o poder da fé. Isso não significa que tudo acontecerá do jeito que queremos, mas que tudo é possível quando entregamos nossa realidade nas mãos de Deus. A fé abre portas para o extraordinário, para o sobrenatural, para aquilo que está acima da lógica humana. E talvez você esteja pedindo algo que parece impossível. Talvez seja uma cura que os médicos disseram que não tem solução. Talvez seja um recomeço na sua vida emocional, familiar ou financeira. Talvez seja uma mudança interna, algo que só Deus pode fazer. Eu quero te lembrar, não existe área da sua vida na qual Deus não possa agir. Ele é Senhor de tudo. Ele controla o tempo, o vento, o coração, o caminho, o impossível. E quando você crê, você convida esse Deus Todo-Poderoso para governar suas circunstâncias. Mas, muitas vezes, o maior desafio é continuar crendo. A fé precisa de constância. Crer por um dia é fácil, o difícil é crer por semanas, meses ou até anos. Mas saiba, cada dia que você decide continuar confiando é um dia que te aproxima do cumprimento. Deus honra a persistência. Ele vê cada gesto seu, cada oração repetida, cada noite que você decide não desistir. A perseverança na fé é preciosa diante de Deus. Há pessoas que dizem, mas eu já tentei, eu já orei, eu já fiz tudo. E a resposta de Deus é, não pare. Continue crendo. Eu estou agindo. Quando Deus demora, não é porque Ele esqueceu. É porque Ele está fazendo algo mais profundo, mais completo e mais duradouro do que você imagina. O céu se move, mas se move no tempo perfeito. A fé também te protege da ansiedade. A ansiedade tenta te fazer acreditar que tudo depende de você. Mas a fé te lembra que tudo depende de Deus. Quando você entrega a Deus o que não pode controlar, seu coração encontra descanso. A confiança te protege da preocupação excessiva. O descanso na promessa te protege da aflição diária. A fé te liberta do peso de tentar resolver tudo sozinho. E enquanto você segue confiando, Deus vai preparando o cenário. Às vezes Ele muda pessoas ao seu redor, às vezes abre oportunidades inesperadas, às vezes fecha caminhos que te fariam mal. Cada movimento de Deus é parte de uma obra maior que ainda está sendo construída. E quando chegar a hora, tudo fará sentido. Guarde esta verdade. Nada fica imóvel quando você entrega a Deus com fé. Mesmo que você não perceba, o céu já começou a se mover. A mão de Deus já está estendida. O milagre já está em construção. Continue firme. A fé também nos ensina a interpretar a vida de maneira diferente. Quando você crê, você não enxerga mais apenas o que dói, mas também o que Deus está construindo através da dor. Não vê apenas o que falta, mas o que Deus está preparando para colocar nas suas mãos.
Não olhe apenas para o que terminou, mas para o que está prestes a começar. A fé muda o foco. Ela tira seus olhos do problema e coloca seus olhos em Deus. E isso não significa que você ignora suas emoções. Deus conhece seu coração, conhece seus medos, conhece suas inseguranças. Ele não espera que você seja perfeito, espera apenas que você confie. Até pessoas da Bíblia que viram milagres diante dos olhos tiveram momentos de dúvida. Mas mesmo assim, Deus permaneceu fiel. A fé não é ausência de luta, é a decisão de continuar firme mesmo lutando. Há situações que parecem seladas, encerradas, decididas. Mas a fé é a chave que abre o que parecia trancado. A fé é a luz que ilumina lugares da alma que estavam escuros. A fé é o combustível que te levanta quando você pensa que não tem mais força. E mesmo quando tudo parece contrário, a fé te permite declarar: Deus ainda está no controle. Quando você passa a viver pela fé, você descobre um novo ritmo espiritual. Um ritmo onde você não se desespera, mas ora. Onde você não se apavora, mas entrega. Onde você não se apressa, mas confia. A fé te ensina a esperar sem se desgastar, a caminhar sem se perder, a descansar mesmo no meio da tempestade. É esse tipo de fé que move o céu. E o mais maravilhoso é que Deus não exige que você tenha uma fé extraordinária para agir. Ele só pede que você tenha uma fé sincera. A fé é poderosa não por causa de quem crê, mas por causa de quem responde. Você pode ser limitado, fraco, cansado. Ainda assim, Deus continua sendo grande, fiel e poderoso. Ele não abandona quem confia nele, ainda que de forma simples. Talvez você esteja vivendo dias em que sua fé parece instável. Em um momento você acredita, no outro você desanima. Em um dia você sente paz, no outro você fica inquieto. Isso não significa que sua fé é inútil, significa apenas que você é humano. Deus não exige constância emocional, ele busca constância espiritual. Mesmo quando as emoções oscilam, continue crendo. Continue se aproximando de Deus. Continue alimentando sua fé. E aqui está uma verdade profunda. A fé faz você caminhar em direção ao que Deus planejou, enquanto Deus faz o que você não consegue. Ele abre portas que você jamais abriria. Ele desfaz laços que você nem sabia que existiam. Ele protege você de perigos ocultos. Ele te livra de caminhos errados. Ele te dá favor onde você não teria chance alguma. Esse é o privilégio de quem crê. Muitas vezes, Deus age de maneira silenciosa. Ele trabalha enquanto você dorme, enquanto você ora, enquanto você espera. Ele nunca age pela metade. Quando Deus faz, Ele faz por completo. E quando a resposta chega, chega do jeito certo, na hora certa e com o propósito certo. Nada é fora de lugar. Nada é desperdiçado. Tudo se encaixa como um plano perfeito vindo das mãos do Pai. Por isso, não desista da sua fé agora. Não abandone aquilo que Deus colocou no seu coração. Continue acreditando, porque o céu não está estático, ele está em movimento. Deus está preparando algo que vai surpreender você. A fé também nos leva a uma intimidade mais profunda com Deus. Quando você crê, você não apenas espera a intervenção divina, mas passa a perceber a presença de Deus em cada detalhe da sua vida. Ele está nos pequenos sinais, nas portas que se abrem e até nas que se fecham. Ele está no alívio que chega quando você ora, na paz que invade seu coração em momentos em que nada ao redor mudou. A fé te faz perceber que Deus está perto, sempre perto. E quando você desenvolve essa sensibilidade espiritual, você começa a perceber como Deus fala com você. Às vezes ele fala pela palavra, às vezes fala pela paz, às vezes pelas circunstâncias, às vezes pelo silêncio que te ensina a descansar. Deus se revela a quem busca. E a fé é justamente esse movimento de busca, de aproximação, de entrega. Quanto mais você confia, mais você reconhece a ação de Deus na sua vida. Mas não podemos esquecer que a fé também precisa ser acompanhada de atitude. Crer não é ficar parado. Crer é se mover na direção da promessa. É fazer a sua parte, mesmo quando você ainda não enxerga o resultado. A fé te coloca em ação. Ela te impulsiona a orar mais, a perdoar, a recomeçar, a tentar novamente,
a se posicionar, a avançar. Quando você crê, suas atitudes se alinham ao propósito de Deus. Há momentos em que Deus está apenas esperando um passo seu para mover algo no céu. Um passo de obediência. Um passo de coragem. Um passo de confiança. A fé se manifesta tanto na oração quanto na atitude. E quando esses dois se encontram, seu clamor e seu movimento, o céu reage. Deus sempre honra quem se posiciona. Talvez existam áreas da sua vida em que você já perdeu o ânimo de tentar. Lugares onde você já tentou, já insistiu, já lutou, e hoje só resta o cansaço. Mas eu quero te lembrar, enquanto você tiver fé, Deus ainda pode reverter o que parece impossível. Nada está encerrado para Deus. O que parece final para você pode ser apenas o início do que Ele está prestes a fazer. A fé também te dá coragem para lidar com aquilo que você tem medo de enfrentar. Há situações que evitamos, há conversas que adiamos, há decisões difíceis que tentamos empurrar para depois. Mas quando você crê, você entende que não está enfrentando nada sozinho. Deus te capacita para o que você precisa fazer. Ele te dá força, sabedoria, direção. A fé te faz caminhar de cabeça erguida mesmo quando o caminho é desafiador. E aqui está algo precioso. A fé te conecta ao coração de Deus de um jeito único. Ela permite que você veja a vida de uma forma mais leve, mais confiante, mais segura. A fé não tira os problemas, mas tira o peso deles. Ela te dá a certeza de que há um Deus que está no controle, mesmo quando você não controla nada. Ela te dá o descanso que o mundo não pode oferecer. É por isso que você precisa preservar essa fé. Protegê-la. Alimentá-la. Não permita que palavras negativas, experiências frustrantes ou pessoas sem esperança diminuam o que Deus colocou dentro de você. Sua fé é o canal pelo qual Deus vai realizar coisas grandes na sua vida. E o céu já está respondendo ao seu coração que crê. No próximo trecho, vamos entrar na reta final desta mensagem, com oração, palavras de fortalecimento e um encerramento especial para abençoar sua vida. O que Deus começou a falar com você até aqui, Ele vai completar na última parte. Chegamos à última parte desta mensagem, e eu quero que você receba estas palavras com o coração aberto. Quando você crê, algo no céu começa a se alinhar a seu favor. O que parecia imóvel começa a se mover. O que parecia distante começa a se aproximar. O que parecia impossível começa a se tornar realidade. Deus não ignora a fé de um coração sincero. Ele responde, Ele honra, Ele age. Talvez você tenha chegado até aqui carregando algo que só Deus conhece. Uma dor silenciosa, um medo profundo, uma preocupação que te acompanha há muito tempo. Talvez esteja enfrentando algo que você nem sabe como colocar em palavras. Mas Deus sabe. Ele vê o que ninguém vê, Ele entende o que ninguém entende, Ele acolhe o que ninguém consegue tocar. E quando você entrega tudo isso a Ele com fé, o céu se move. A fé é a ponte entre você e o milagre. Ela não é uma ideia abstrata, é uma força espiritual que conecta seu coração à fidelidade de Deus. E é por isso que agora eu quero orar com você. Coloque sua mente em Deus neste momento. Se puder, respire fundo, aquiete a alma e permita que o Senhor fale com você através desta oração. Senhor, neste instante eu oro por esta pessoa que está ouvindo esta mensagem. Tu conheces o coração dela, as batalhas que ela trava, as lágrimas que ela derramou, e os pensamentos que ninguém conhece. Pai, fortalece a fé dela. Que a chama que talvez esteja fraca volte a arder. Que a confiança seja restaurada. Que o desânimo seja quebrado. Senhor, move o céu sobre a vida dela. Que portas se abram, que respostas cheguem, que milagres se manifestem. Que a tua paz preencha cada área que hoje está inquieta. Que o teu amor envolva esta pessoa agora, trazendo cura emocional, cura física, cura espiritual. Abençoa os planos, os sonhos, os projetos. Abençoa a família, o trabalho, o caminho. Dá direção, dá sabedoria, dá discernimento. E que tudo o que está travado comece a fluir pelo poder do teu nome. Pai, que esta fé não seja passageira, mas firme, profunda, consistente. Que cada passo desta pessoa seja guiado pela certeza de que tu és Deus e estás no controle de tudo. Declaro, em nome de Jesus, que o céu já está se movendo. Amém.
Agora, respire fundo e deixe estas palavras ecoarem dentro de você. Deus está trabalhando. Ele te ouviu. Ele conhece cada detalhe que você não mencionou, mas que colocou em sua presença. O céu se move quando você crê, e algo já começou. Antes de encerrarmos, lembre-se, continue alimentando sua fé. Continue buscando a Deus. Continue confiando mesmo quando não entender. A fé é a chave que abre portas que você nem imaginava existir. Deus é fiel para completar tudo aquilo que Ele começou. Muito obrigado por acompanhar esta mensagem até aqui. Se ela falou ao seu coração, deixe seu like, escreva nos comentários "Eu creio no mover de Deus" e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa desta palavra. Isso ajuda muito o canal e abençoa vidas. Que Deus te abençoe, te guarde e te acompanhe em cada passo. Que a paz de Cristo repouse sobre você e sobre a sua casa. E nunca esqueça, quando você crê, o céu se move. Amém.